vim lá, católico, que não tinha fé. Então, tive minhas fases de ateu convicto, o auge de dogma, depois do ensino médio. Então, Deus me livre, esse negócio todo. Eu nessa época era um militante cristão católico. Olha, eu diria, seguindo Tomás de Aquino, sim, dá pra provar que Deus existe. Não nesse sentido. Mas veja, a minha descrença começou a entrar em dúvida quando eu fui apresentado uma série de pensamentos, como, por exemplo, eu chamo de argumento cosmológico, né? Por que existe algo ao invés de nada? A inexistência é muito mais provável do que a existência. A gente vai pro universo, as coisas surgiram, apareceram, a gente tem toda a evidência científica hoje que o universo teve início. Ao longo da filosofia clássica, pensa nos gregos, pensa até no começo do cristianismo, a ideia normal era que o universo era eterno. Porque se Deus não existe, então existe eternamente. Hoje, toda a evidência científica que nós temos, o universo está expandindo porque uma vez esteve todo contido num único ponto. Mas como é que isso passou a existir? Não é? E isso é uma coisa que ainda é dentro dos debates sobre religião, sobre a existência de Deus ou não, é um debate muito acirrado, porque algo passar a existir não só do nada, mas por nada, é uma coisa que é contraintuitiva na nossa percepção da existência. Os muçulmanos falavam sobre isso, existe um tipo de argumento cosmológico que chamam de Kalam, que é baseado na filosofia islâmica, que o William Craig ajudou muito a popularizar no Ocidente, foi o tese do doutorado dele, sobre o fato de que tudo que existe precisa de uma causa até chegar a uma causa não causada, algo que sempre existiu. Não é? Quando a gente pensa no universo como algo que teve um começo e se expandiu, isso começou com uma apologética católica. Os católicos começaram a argumentar que o universo teve um começo, ele não é eterno. Isso é cristão brigando, não é eterno, não teve começo. Quando a ciência começou a trazer a hipótese do Big Bang, né, que era um xingamento contra os cristãos, estão dizendo aí que os cristãos tudo começou nada no Big Bang, então, a hipótese do Big Bang, né? Dentro da cristã, porque para nós que cremos em Deus é muito mais provável a crença em Deus acreditar que houve o início do universo, porque ele então criou tudo. Agora a resposta da descrença é a resposta de que não sabemos por quê, como, baseado em nada, havia algo além do tempo, numa tipo de eternidade passada, que fez com que aquele fato, aquele concentrado de existência, de potência, se tornasse ato. E então surgisse todo o universo, as galáxias, e evoluísse para chegar até nós. Achar que isso acontece, pra mim, achar que isso aconteceu nesse mistério absoluto, de estava lá eternamente, e então em algum momento do nada tudo veio, não é? É muito fé pra mim, eu tenho fé pra acreditar nisso, sabe? Pra mim é muito mais provável acreditar que houve uma consciência não causada que causou todas as coisas. Mas eu não entendo porque você chama de fé. Eu queria complementar o que ele fala, eu também, tudo que eu vi sobre ciência, assim, é uma sequência de acasos ou de coisas que muito improváveis que aconteceram pra gente estar aqui, mas muito improváveis. Até o planeta tá numa posição nem tão longe, nem tão perto. Se tivesse acontecido um asteroide... Mas as outras gratas mais fracas, se elas fossem um ponto em uma escala de 10 a 100 a um centésimo, pra não existia vida no universo. Claro, estamos discutindo isso porque a gente existe. Então, o que eu queria promover só um pensamento pra quem tá em casa é pensar assim. Então imagina que não fosse a gente, que o universo é imenso. Na ocorrência desse acaso, das milhões e bilhões de combinações possíveis, pra gente tá aqui, aquela consciência que experimentasse ser a única consciência, por exemplo, de um sistema solar ou de uma galáxia tal, teria a impressão de que isso é motivo para acreditar que ela é especial. Sim. Mas você pode ser a única ocorrência dentro de várias não ocorrências. E aí você tá experimentando, né, do ponto de vista de quem existiu. Mas é isso que eu tô falando. Perfeito. A simples existência, perfeito. já é uma coisa O que eu queria colocar aqui pra mim é um argumento mais... Aquilo que eu falei, né? A gente pode discutir o quão bom é a gente ter a fé, ou se Deus existe ou não. Se Deus existe ou não, o argumento pra mim que é o mais forte de todos, que eu realmente gostaria de trazer pra gente debater, é simplesmente que nós temos ocorrências fantásticas e inexplicáveis no universo. O Big Bang, a existência antes dessa existência, então o que startou isso, como que isso é concebido, né? Nossa mente parece não conseguir contemplar isso. O que é o antes do tempo, né? O antes do tempo, ou antes da existência. Exato, perfeito. Que tem a maior massa do universo, é uma coisa que ninguém sabe explicar, entendeu? A solução religiosa é evocar uma figura para explicar uma complexidade tremenda que é mais complexa do que você está buscando explicar. Então você contempla algo extremamente complexo, que é um universo sem respostas, cheio de dúvidas, e aí para isso você cria uma figura maior que o universo, né, que tomou todas essas decisões, que o compreende de forma completa, ou seja, mais complexo do que o objeto que você estava tentando explicar, e aí nele você coloca a responsabilidade e um selo, né, uma trava. Então ele não precisa ser explicado, porque ele transcende isso, e ele agora é a explicação para essa coisa que a gente estava tentando explicar. Então, do ponto de vista explicativo, de dizer assim, acredito porque acho que a complexidade é uma evidência da existência de Deus, por exemplo, ou de alguma força metafísica, para mim é muito fraco, porque torna o problema mais difícil e não mais fácil. Você acha mais difícil o problema quando você pensa que é uma consciência causadora? Muito mais. O que explica essa consciência? Muito mais, porque além dessa consciência ter criado todo o universo mais, ela adiciona, agora a gente tem que explicar o universo por consequência dessa existência. Então o universo ainda não está explicado, e ainda pior. Torna a explicação mais fácil, não mais difícil. Como? Então eu gostaria de entender. Porque existem coisas além do nosso conhecimento que... Essa explicação já contempla... Mas você vai por que Deus existe? Não, já que você explica o universo existe por causa de Deus. Eu só tô discordando que a existência de Deus facilita o universo. Não facilita. Não, mas é porque Deus quis assim. Não facilita porque você não tá dando nenhum instrumento pra explicar a existência, e agora você adicionou uma outra existência mais complexa que o universo, que é o próprio Deus. Mas o fato de adicionar uma existência além do universo, não é que ele torna a explicação mais complexa, porque a existência é complexa ou não, aí vai, às vezes, do gosto da pessoa. O que define, o ponto é, a partir do momento que eu tenho um universo com início, esse é o grande problema que gera o debate sobre Deus. Se o universo tem um início, gera dentro dessa realidade que nós conhecemos, tudo que existe uma causa. Você sabe que Aristóteles, para Aristóteles, o universo não tinha início, mas ele também postulava ou chegava na conclusão da existência de Deus. Mesmo para o mundo antigo, o universo eterno, e talvez o universo, quer dizer, o Big Bang, que é o início do nosso universo, digamos assim, não está nem um pouco descartada a ideia de que são sequências de Big Bangs, entropia final, que de alguma maneira leva para o novo. Isso não está descartado. Isso não está descartado. Não, só hipótese, assim como a hipótese de que o Big Bang foi o início de tudo também, é o início absoluto do nosso universo, estão de acordo. Do macro-universo, de todas as existências possíveis de maneira geral, não. Ambos são hipóteses que a gente trabalha, e ambas, isso é curioso, no passado, tanto o universo eterno, para quem argumentava pela existência de Deus, como o Tomás de Aquino, por exemplo, ele dizia, olha, a gente só sabe que o universo foi criado, teve início no tempo pela fé. Ele poderia ser eterno, e mesmo sendo eterno, ele levaria a gente a concluir a existência de Deus. Por quê? Porque o universo, e tudo, na verdade, tudo que existe no universo são seres contingentes, né? Seres que são, mas poderiam não ser, podem deixar de ser, um dia não serão, não foram algum dia, então, coisas que podem ou não podem ser. Qualquer coisa que pode ou não pode ser precisa de algo que não é ela própria para explicar por que ela existe. Então eu não precisava, eu poderia perfeitamente não existir. Se eu tô aqui, tem que ter alguma explicação, alguma causa que me fez existir. Portanto, você voltando assim com cada um dos seres contingentes, você chega aqui no início de tudo, não no início temporal, mas no início lógico, no início causal de tudo. Tem que ter um ser que não seja contingente, que não poderia não existir, que não seja causado também. Não tem uma causa nele, ele tem que ter algo absoluto servindo como base, digamos assim, do universo, que poderia, que é relativo, que poderia não ser algo absoluto. Isso, mas eu levanto duas coisas. Primeiro, ok, perfeito, esse algo absoluto. Esse algo absoluto. Primeiro, parece que a razão humana está sendo levada aí para um limite que talvez ela não alcance, porque a gente está falando do início do universo. Tanto o universo eterno, eu nunca consegui entender um universo que pudesse ser eterno, porque para chegar até aqui, ia ter que ter transcorrido uma eternidade, uma infinidade de eventos passados. Então nunca chegaria em um momento nenhum, esse é um ponto. Agora, o início absoluto do tempo também, você tá, mas o que tinha antes desse tempo? Também é algo que a mente humana não. Então parece que a mente humana está sendo levada a um limite no qual a nossa capacidade de compreensão já está enfraquecida, já se perde, está muito além daquilo que a gente é proporcionado e capaz de entender. E o segundo ponto que você trouxe
Ok, vamos aceitar, pelo menos provisoriamente, que racionalmente falando, se a gente levar nossa mente como realmente um guia fiel da realidade, vamos seguir com a consequência até o último ponto, ok, precisa ter algo necessário. Esse algo necessário tá muito, mas muito longe do que a gente entende como Deus. E assim, eu só queria tentar explicar melhor, porque eu acho que esse ponto é fundamental. Pra esse ponto de vista de dizer se Deus, enquanto entidade física, real, palpável, existe ou não. Essa questão da complexidade, pra mim, é um argumento forte, que eu acho que é difícil de rebatê-lo, entendeu? E se você parar pra pensar, o que eu tô sugerindo é que você tá tentando usar lógica, tá tentando usar a racionalidade pra entender o universo. Aí você contempla ele, porque ele é muito complexo. Você não consegue alcançar com a racionalidade aquilo. A explicação de um ser criador pra essa coisa complexa torna a questão mais complexa e não mais simples. Mais simples. Muito mais complexa. Porque agora você não explicou de forma racional a existência do universo, você não explicou de forma causal a existência do universo. Eu tô assumindo que eu não tenho Você não tem explicação pra isso porque... Portanto, eu coloco uma coisa que não precisa de explicação, entendeu? Mas isso não... Sim. Isso é simplesmente fé. Mas isso então não é uma resposta... Tá falando, entendi. Se eu quisesse colocar Deus como uma explicação científica, seria muito mais complexo. Não científica, racional. Simplesmente racional. É assim, é muito complexo. Tem que haver um... É muito complexo. Tem que haver um ser fundador, um ser que deu origem a tudo isso, porque é de tamanha complexidade e aleatoriedade. Mas faz sentido. Mas eu acho que esse é o caminho, exatamente. Não, faz sentido outras respostas também. O João falou uma coisa muito legal, e eu quero até que o João explore um pouco mais, de que se a gente tem um início do universo, esse início passado, que é um início que pode ser localizado historicamente, digamos assim, você vê a velocidade da expansão do universo, os efeitos de radiação de fundo e tudo mais, você entende mais ou menos, projeta uma idade pro universo, né? Você imagina mais ou menos que houve ali um processo de crescimento, de expansão, que gera um potencial. A gente precisa, esse é o ponto que a gente está discutindo, precisa existir uma causa pra ele. Algo tem que ter gerado isso. Por quê? Porque tudo que existe existe uma causa. Eu não acho. A gente vive Do um nada universo causal, nada vem. É. O que é que faz, Rolandinho? Que do nada passa a existir o que existe. É que esse do nada, ele embarca muita coisa. Não, O que é do nada? É uma manifestação espontânea, você tá querendo dizer? A gente teve um início. A gente não tem certeza, a gente não tem certeza que o início do universo, por exemplo, foi uma manifestação espontânea. Foi como, então? Eu não tenho a mínima ideia. Pois é, a gente está buscando as hipóteses para a explicação. As hipóteses que a gente está procurando aqui, ou eu acho que isso aconteceu de forma tecnicamente espontânea, o universo existia e essa é a explicação científica padrão hoje, né? Existia ali tudo dentro de um único ponto, e por algum motivo desconhecido, aquilo se expandiu para o que é hoje, né? A ideia é que do nada veio nada, do nada veio tudo, né? E por nada. E outra ideia é que houve uma mente consciente que criou esse processo. O Joel disse, mas existia essa força além do tempo, essa causa não causada, está muito longe do nosso conceito de Deus. Eu queria entender melhor do Joel, né? Como é que você imagina? Porque a gente não tá falando de uma coisa, a gente não tá falando de um ser, é muito menos uma consciência. Consciência aí, você tá levando tanta coisa humana, tá projetando tanta coisa humana do nosso modo de ser em algo que, por definição, tá tão fora da nossa experiência, tão acima de qualquer coisa, que a linguagem não tem nem como aplicar. Então, o que a gente tá falando é... Nossa, mudaria, porque Deus é transcendente, Deus não... Isso é Deus físicos, até Einstein, até todos eles. Tudo que você é capaz de imaginar tá infinitamente abaixo do que essa coisa, que se disser que Deus existe, do que Deus é, sabe? Então tem uma desproporção muito radical aí. E o que você tá mostrando? Você tá mostrando existe um mistério. E esse mistério pode ter em dois lugares. Seres contingentes precisam de alguma explicação para sua existência. Porque eles poderiam não existir. Então precisa ter algo que faça ele existir. Então precisa ter algo necessário. O que é esse algo necessário? Se é que esse processo de conclusões da nossa razão faça sentido numa esfera tão distanciada. Mas supondo que faça. O que é esse algo necessário? Eu tô postulando que é esse Deus que eu acredito, que deu a Bíblia, que tá falando. Tá, ok, você escolhe e vê isso. Ou outro vai dizer, talvez, assim como a gente tá postulando que existe algo necessário, e você tá gerando um início de Deus, tá? Mas talvez o algo necessário, e a gente não sabe por que Deus é necessário. A gente diz que ele é necessário por uma consequência do argumento. Mas a gente não conhece a essência de Deus para entender, é verdade, não tinha como Deus não existir, ele tinha que existir, ele é obrigatório, é necessário que ele exista. Talvez o universo, alguém pode dizer, tá bom, então talvez o universo seja necessário. A gente não vê por quê, parece que ele é contingente, né? Talvez não, talvez ele seja necessário. Talvez ele seja, não precise de explicação de uma maneira que a gente entenda também. Assim como Deus. Isso pra mim é muito complicado. Se fosse eterno, faria sentido pra mim. O universo é necessário porque sempre existiu. Mas esse início do Big Bang, quer dizer, a matéria ultra concentrada, bom, aquilo já era alguma coisa, né? Já tinha uma... Vocês assistiram um filme chamado 13º Andar? Sim. Sim, então é uma Matrix ali. Extrapolando aquilo lá, vou dar um pouco de spoiler, mas tudo bem. É assim. Não, mas... Já é filme velho, pode. Para aquelas pessoas que estavam dentro do jogo, o cara que criou aquele jogo, e quando elas tomam consciência de que elas fazem parte de um jogo e que existe um criador, aquele cara pode ser o Deus para ela, que é o lance da caixa dentro da caixa, entendeu? Então se a gente descobre aqui, não vamos falar de Deus, mas que isso é uma simulação, Perfeito. e que existe um programador que criou tudo isso, ele é a nossa ideia de Deus, concorda? Não é? Projetando essa visão que a gente herda das religiões, sim, seria o ser superior que reina todo Embora ele ainda seja uma espécie de demiurgo, tá? Que é uma mega criatura que organiza tudo, mas ele ainda não é o absoluto supremo acima de qualquer... Uma realidade virtual, sim, ele criou parâmetros. Ele é o senhor daquela realidade, assim como se eu fizer uma casinha de Lego, eu sou o senhor daquela casinha, mas digamos que eu não sou Deus pra casinha de Lego. Não, mas esse universo, eu tô viajando aqui, esse universo todo foi criado por esse programador. Perfeito, mas esse universo tá contido num universo muito maior desse programador. Então a gente não tem... Deus é o acima de todos os Não, universos. mas ele tá dizendo da perspectiva. Da nossa Tá certo, aquele cara é Deus, tá certo. Esse cara esconderia o jogo, né? Ele falaria, não, eu queria vocês. Só existo eu mesmo, tá aqui a minha lei. Ele pode parar, Eu acho que aí começa a entrar no aspecto de fé, especificamente. Porque eu da minha perspectiva, não acredito que eu preciso de fé pra acreditar em Deus. Porque pra mim é uma consequência lógica da realidade em volta. Eu tenho um universo, complexidade, se eu pensar no próprio processo evolutivo, pra mim, o crer no processo evolutivo é crer em Deus, porque é um processo de complexidades tão profundas, tão improváveis, a chegar em que nós somos hoje, pra pensar numa primeira proteína saindo de um cálculo primordial, pra chegar até a complexidade da visão humana, da transdução do som do cérebro, é um negócio tão complexo que pra mim é a evidência de um projetista atrás disso tudo. Quando eu olho pro meu mundo, eu vejo evidências de uma intenção em volta de tudo aquilo. Mas quando eu começo a pensar nessas viagens maiores, mas e Deus? E esse Deus, ele não é nem Deus, ele é um programador de um jogo, eu sou um personagem de Black Mirror pra um aplicativo de namoro, entendeu? Aí eu começo a entrar em todas as questões que falam em fé, de acreditar, e que fé no sentido de confiança no indivíduo Deus, né? De acreditar que ele é bom, que ele é justo, que ele quer meu bem, que ele é galardoador daqueles que o buscam, e aí começa a entrar na esfera da fé, da crença especificamente. Na existência em Deus, aí eu já acho que já é a consequência lógica de observar o mundo à nossa volta, respeitando a complexidade que realmente tem. Eu queria responder alguns argumentos que você falou de evolução, mas antes disso eu queria dizer que, assim, também promover esse pensamento aqui. Esses bugs que a gente tem no cérebro quando a gente pensa em conceitos de infinito, origem da existência, tal, eu não acho que eles são evidência pra nada. E eu acho que, muito na linha do que você tá falando, da nossa mente não compreender, porque nós somos um animal que passou por um processo evolutivo e a nossa sobrevivência dependeu da seleção de certos tipos de características, e isso moldou a nossa visão de mundo, e a gente tende, por aquele endeusamento do ser humano que a nossa cultura faz acontecer, as religiões inclusive têm um grande papel nisso, a gente costuma acreditar que porque não faz sentido para o ser humano, não deve fazer sentido numa escala que a gente não entende. O que eu queria é que é pra gente pensar que eu ouvi recentemente, que é aquela coisa assim, se você vai lá no Polo Norte ajudar o Papai Noel, e você fala pra ele assim, ó, minha casa fica no norte,
a pergunta pra onde é o norte tá errada. Porque não existe norte. Do ponto de vista de alguém que está no norte, o norte é inapontável. Então, existem perguntas que elas só estão na posição errada. Você tá fazendo a pergunta é inválida. Você tá fazendo a pergunta do ponto de vista de um ser humano. Você tá fazendo a pergunta do ponto de vista de alguém que tá buscando uma relação causal numa coisa que não necessariamente tem essas características intrínsecas. Então, é um exercício de humildade e também de se ver de fora, de entender que não é porque no mundo dos seres humanos, com leis e com relações humanas, e que eu faço mal pra você e você fica ressentido, uma coisa leva a outra, né? A gente tende a acreditar que isso se aplica a tudo. Mas quando você vai olhar a ciência, as descobertas da mecânica quântica, essas coisas, a gente vê que as regras, a gente conhece pouco. E uma regra numa escala não vale pra outra. Imagina a gente comparar a ciência com a estrutura mental do ser humano. Quando vem a física quântica, ela quebra várias regras pré-estabelecidas e tem aquele livro famoso da Flatolândia, se não me engano, que é a limitação que aquele ser bidimensional tem quando aparece um ser tridimensional e ele não consegue entender porque ele não tem sentido suficiente pra entender o tridimensional, assim como a gente não teria sentidos pra entender um mundo de 10 dimensões. A teoria das supercordas é isso, são 11 dimensões, 26 dimensões. Eu não consigo nem O infinito. perceber o que A significa gente não isso. consegue. Talvez um computador que ele enxergue o infravermelho, o ultravioleta, ele consiga enxergar mais dimensões e decodificar pra gente. Mas antes de seguir, eu queria só ver o que o chat tá falando. Ele tá pirando muito. Eu queria perguntar pra onde eu achei que eu queria entender melhor. Só vou ver o chat aqui. Tá uma discussão laica aqui no chat. O que estão falando aí? Ó, tem um comentário aqui do Leandro Santos. Ele diz assim, ó: a ciência é um absurdo igual à religião. É como um caminhão com farinha e ovos. É como se um caminhão com farinha e ovos capotasse, sairia um bolo de aniversário. Aí ele põe um ponto de Entendi a metáfora dele. E aí ele fala assim: Elon Musk acredita em Deus. Legal, bacana. É uma música, acredita em Deus mesmo? Não sei. Deus dele é ele próprio. Não tem nem que Deus é esse. Eu Deus é disse esse. que não é verdade. Deus é esse. E aí, vamos lá. Sim, eu queria entender melhor o modo como o Rolandinho interpreta essas limitações da compreensão humana, porque da perspectiva que eu tô ouvindo, é como se a mente humana, então, não valesse a pena de gastar tempo com todo esse esforço de tentar entender o mundo, porque a nossa mente não chega lá, é só uma perspectiva de várias outras possibilidades perspectivas do universo, porque do que você tá falando, a impressão que eu tenho é que até esse debate aqui é inócuo, porque a racionalidade humana não pode ser confiável. Tá, só pra essa impressão não é isso que eu penso. O meu ponto é só que, pra algumas questões, a gente não pode simplesmente espelhar uma lógica que funciona, por exemplo, de um ponto de vista, vamos dizer, argumentativo, causal, a gente não pode herdar isso. O ser humano tem que ser muito humilde aqui no sentido de entender a sua própria limitação. Por exemplo, eu contemplo uma limitação absurda que eu tenho quando eu leio livros tipo O Andar do Bêbado, sabe essa coisa toda? Eu não sei se você já viu essas coisas de estatística, probabilidade. Como a gente é miserável em conseguir compreender como funciona estatística e probabilidade. Mesmo alguém que estuda estatística e probabilidade, na vida prática não consegue aplicar esses conceitos. Porque tá tão enraizado a forma como a gente pensa, né? Isso é balizado pela forma como a gente tem que sobreviver, que essas anomalias começam a acontecer quando a gente começa a criar uma sociedade complexa, que a nossa evolução ainda não acompanhou essa complexidade. Você está dando pra entender o que eu tô querendo dizer? A nossa evolução biológica não foi feita pra viver numa sociedade onde você conversa com 300 pessoas por dia, acessa a internet, a gente buga, né? Então, por exemplo, eu faço um vídeo, aqui nesse podcast, a gente tá, vamos supor, né? Esse vídeo vai ter 1 milhão de visualizações. Aí o ser humano bate o olho ali mesmo que tem 10 mil bons comentários. Vai ter 4 ruins. O seu cérebro automaticamente não faz a ponderação de que são só 4 comentários ruins, que na verdade são. Isso eu tô usando um exemplo simples, né? Então, é muito nesse sentido que eu digo que muitas vezes a gente, pra tentar explicar coisas complexas que nem as pessoas que dedicam a vida inteira ali, né, nos meandros, tentando avançar um pouquinho mais a compreensão que a gente tenta usar a nossa estrutura de pensamento como algo. Tá, então se dá um nó no meu cérebro, então. Mas no meu caso, não deve ter explicação. Não tô dizendo que a gente vai fazer, a gente tá discutindo. No meu caso nunca é assim. Se eu não consigo ter resposta pra isso, com certeza Deus não é isso. Tenha fé aí nesse caso. Eu tô aberto pra falar, putz, eu quero que pesquisem isso, eu quero que avance a ciência, eu acredito que seja Deus que complete essas lacunas, mas eu tô totalmente aberto da ciência falar, cara, aquilo que você experimentou, aquela presença agora, cara, tem uma resposta pra isso, olha aqui, ó. A gente replicou isso no laboratório e não foi uma conversa com Deus que você teve. Foi isso. Eu falo, putz, cara, tá, mas tem um monte de outras coisas que ainda estão nessa lacuna. Claro. Entendeu? Eu tô totalmente aberto pra isso. Mas a ignorância humana, ela não é uma prova de Deus, né? A ignorância humana ela aponta para o mistério, para que a gente ainda não conhece. O fato da gente não saber, o que a gente não sabe. A explicação de início do universo, a explicação de por que existe uma alma, uma mente, ou seja lá como você queira chamar. Houve na história do pensamento humano muita gente que pertence a uma, em geral em filosofia se chama de racionalismo. O que são escolas ou pensamentos racionalistas que não veem limites na capacidade da razão humana de explicar o universo total. Muitos desses racionalistas eram inclusive pessoas que acreditavam em Deus e defendiam, conseguiam provar a existência de Deus. Tem até do total racionalismo, tem correntes protestantes, em geral mais calvinistas, bastante racionalistas também, que acham que não, essa nossa razão aqui, ela é capaz de tirar conclusões silogísticas, argumentativas, até muito longe de uma série de coisas. Que a gente, estudando a razão humana, daí sim, de maneira mais racional e não racionalista, a gente vê que não, peraí, a razão humana é imperfeita. A gente não é porque a gente parte de não, eu nego a razão, eu não tenho conhecimento objetivo, não. É porque conhecendo objetivamente, como é o homem, como é o pensamento humano, a gente percebe que a própria razão, ela tem limites, né? E o irracional, no fundo, é negar isso, achar que essa razão humana é de alguma maneira, uma reprodução da estrutura do universo e que a gente, das conclusões que a gente tirar aqui sobre Deus, sobre a alma, sobre a imortalidade da alma, quanto não se argumentou sobre isso, sobre Deus, sobre os atributos de Deus, será que dá pra provar que Deus é consciente, que Deus é eterno, que Deus não muda, que Deus tem vontade, enfim, todas essas coisas. Que Deus é uma trindade, houve quem quisesse provar que Deus era trinitário. Provarem racionalmente, com argumentos ali. Estaríamos aqui sim, Exato. Isso me parece tão evidente que é um salto de fé num certo aspecto da razão humana, mas que não tem a menor base. No fundo, a pessoa está extrapolando de alguns conceitos que a gente tem na nossa vida para realidades completamente fora de tudo que ela entende. A razão humana aponta claramente para o enorme mistério da existência. Se ela aponta para esse Deus consciente que nos criou, que quer isso, que planejou o universo, há um fato, não é nem um pouco fato que existem perguntas sem respostas, isso todos nós concordamos, e a gente se diferencia como a gente dá essas respostas. Mas eu queria antes de vocês dois perguntar, vocês tiveram alguma experiência na vida que não teve explicação, em algum momento, qualquer coisa? Você fala, cara, mesmo até hoje eu não tenho uma explicação plausível para isso. Não, do ponto de vista sobrenatural, milagre, fazer milagres. Uma coisa que, não, foi só coincidência, nunca tiveram. Eu tive experiência, eu lembro da época que eu era cristão, inclusive, de ter a sensação de que eu tinha essas manifestações com uma certa frequência. Que tipo de manifestações? Coincidências que apontam muito pra um caminho, então, por exemplo, numa semana de decisão super importante, ou alguém que tá doente, então aí se cria uma narrativa, vou tentar, eu não lembro de um exemplo específico, eu lembro da sensação de confrontar isso o tempo todo, sinais muito fortes. Então, vamos supor, eu entrava num lugar, e aí tocava uma música que tinha tudo a ver com o meu palco mental daquele momento, com o tema da minha semana, e aí alguém que não tava conectado com aquele assunto me falava uma coisa que atravessava aquilo com uma precisão absurda, e eu tinha essa sensação de revelação muito forte, de que tudo aquilo fazia sentido. De tudo aquilo era um plano maior. Entendi. E quero ouvir vocês, então, que se você faz essa pergunta, acredito que você tem algum tipo de experiência que você vai Eu queria distinguir uma coisinha. Então, uma coisa são experiências religiosas, espirituais, digamos assim. Isso sim, mas algo que eu considerasse
Não, isso aqui só é explicável por uma intervenção direta de Deus na ordem do universo. Isso eu nunca Não, tive. eu não tive isso, Não, mas eu tô tive... falando como você preencheu a explicação. Só se tiver uma tá, experiência. sim. Pode preencher como uma experiência alienígena, um contato alienígena. Não, mas algo de fora das regras, das leis do universo. Eu Não, nunca contemplei o sobrenatural de uma forma que hoje em dia eu penso, assim, não tem explicação para um acontecimento material da minha vida que eu não sei como isso Porque eu aconteceu. acho que isso, não sei se o Iago concorda, isso faz diferença em relação à crença. certeza. Com certeza. Possivelmente, Não é? Isso é insubstituível. É. Vilela, era pra gente estar concordando aqui, mas talvez. Cara, não sei. Eu acho que as pessoas acabam interpretando a experiência muito de acordo com o que você está disposto a acreditar. Né? Um dos personagens que eu mais gosto no imaginário do cinematográfico é a figura do padre cético, sabe? Eu adoro o padre cético. Eu gostava de ler Helsing, o pessoal do Jovem Nerd, que fala trabalhar com Nerd RPG. Do Azaghal, eu adoro a ideia de um padre que não acredita nos milagres, que vai ver se é demônio mesmo e tal. Eu tenho um amigo, o Alberto Delisla, veio aqui, não veio? Quem? Alberto Delisla. Veio. Pronto, Albertinho. Ele diz uma coisa que eu passei a usar, ele diz, eu só acredito em demônio que fala hebraico. Então, se o cara tá com demônio, tá falando hebraico, tá levitando, entendeu? Tá voando. Aí beleza, pode ser demônio. Se não, aí dá um remedinho, leva no hospital, sabe? Eu sempre gosto dessa figura porque eu acho que é uma postura relativamente honesta, sabe? Que a gente, como religioso, tem que ter. Que é muito fácil. Às vezes eu fico irritado, você chegar. Eu vim no ambiente não pentecostal, é meu backstory, né? De que tudo é milagre. Então eu chegava falando de tal caso do milagre, Tem um emprego. tirou de mim uma pedra no rim. E se tava pedra no rim, não, descobri lá. Entendeu? Porque assim, ó, o cara disse que eu tava com pedra no rim, tirou a pedra do rim. Eu ficava, não, gente, isso não é, sabe? Isso não é milagre. Então eu cresci, quando eu comecei a confrontar essa experiência pentecostal de muito charlatanismo, eu criei um padre cético, assim. Vem tirar o demônio aqui da minha tia. Aí o cara, já chegou lá, sai demônio. Eu tenho que fazer, esse cara tá com crise de ansiedade, sei lá. Mas eu tive algumas experiências, principalmente quando eu falo de sobrenatural, no sentido mais negativo, que eu não consigo explicar, sabe? Pessoas com força sobre-humana. Um cara, eu contei a história do cara, eu tinha visto o diabo. Né? E teve duas experiências, uma pra mim que eu tenho um testemunho que eu posso chamar, posso falar o nome das pessoas que estavam lá, de um cara que tava na rua, dizendo que ele tava com demônio no escuro e tal. Eu fui lá, né? O cara não tem na sua profissão, aquela coisa esquisita, né? Que pede, né? Tem um demônio aqui, vem cá, é muito esquisito, né? Vem aqui tirar o demônio da minha casa, negócio peludo. Aí geralmente não dá nada, eu sou do vento aqui embaixo. Aí eu cheguei lá, a gente orou pelo cara e tal, e eu vi com esses olhos que até de comer, o cara deitado no chão, de barriga pra cima, e o cara se erguer, sem contato com nada no chão. Assim. O cara tá deitado, de barriga pra cima, ele sai com uma maçaneta no calcanhar dele. E cara, eu me enchei assim, de medo, eu tava correndo, velho, nem pra cruz, sabe? E não, mas vai ter uma experiência, de não sei o quê, vai ser um charlatão, uma porra, cara, mas aí, pra mim é muito mais fácil explicar isso, dentro da perspectiva que existia uma força sobrenatural negativa ali, demoníaca mesmo, do que acreditar em qualquer outra coisa que explica um cara, um bêbado das áreas, da rua, levantar de forma fisicamente impossível. Sabe? Eu vi. Eu falo dessas experiências também. Claro que pode ser uma infinidade de coisas. Agora, coisa de doença, assim, de doença que é curada sobrenaturalmente, a gente vê muito. Só que quando a gente fala de doença, sempre fala, vai nas limitações da medicina, mas vai que tinha um negócio, não sabe o que era, pode acontecer mesmo. Agora, o dia que Deus regenerar um braço cortado fora, daí vai ser difícil negar. Só que é sempre o câncer dentro da pessoa, é A sempre... minha dificuldade com essas manifestações, e aí vocês já sabem que vai ser meio isso que eu vou falar, é que elas nunca são documentadas, você nunca tem um registro gráfico confiável. Hoje em dia você tem as pessoas com celular, todo mundo tem celular que filma, que grava aqui. Os meios smartphones, agora. Não, mas Quanto mais câmeras, menos milagres. Não é, se essas manifestações fossem... Menos ETs. E eu não tô duvidando da sua manifestação, tá? Eu concordo que não prova nada para outra pessoa que não estava lá. Claro. Entendeu? Porque você tem que confiar no relato. Exato. Tem que acreditar que eu vi equivale ao que eu tô dizendo. Aí você tá repetindo David Hume. Mas eu acho muito contundente que nós não tenhamos um registro amplo e documentado, porque nós temos registro amplo e documentado de tudo. Mas se Até tivesse um coisas- registro amplo documentado de muitas testemunhas de eventos sobrenaturais inexplicáveis, chamado Novo Testamento. Nossa Senhora de Fátima. Supostamente milhares viram o sol, não sei o que. Gente, é altamente tendencioso. Que tá dentro uma da- situação dessas, né? Relatos feitos por pessoas que viveram uma experiência marcante ali. Pessoas que partiam de uma crença sobre a sobrenaturalidade, sobre Nossa Senhora, sobre, enfim, sobre uma série de E complementando, se essas manifestações existem, elas continuariam. Por exemplo, você parece que vem numa linha de dizer que essas manifestações acontecem. Você Eu mesmo... entendo, assim, eu entendo a partir do Testamento que os milagres sobrenaturais que acompanharam Jesus, os apóstolos, Perfeito, tinham a função eles- de marcar Jesus como Deus, né? E aí eles cessaram um pouco. Então, Mas eles ainda aparecem. Por exemplo, teve essa manifestação, Pontualmente. mesmo que pontualmente, pensando em milhões de pessoas que tem a nossa, vamos falar que vai cristãos, mas não, né? Porque se esse é o Deus, né? Um Deus, um demônio e tal. Possessões. Então elas aconteceriam de forma, mesmo que pontualmente, seriam muitas, na casa dos milhares, talvez das milhões. Isso é uma imposição, né? Ao que deveria acontecer para que Deus exista. Não, eu tô dizendo simplesmente que a gente teria como documentar. E isso vale pra qualquer tipo. Tipo de experiência sobrenatural, não é só pra manifestação de milagres, coisas assim. Inclusive, inclusive quero dizer assim, que da mesma forma que eu sou vocal no meu ateísmo, né, digamos assim, com as religiões, eu sou também com os misticismos, né, aí talvez o João falou que é mais aberto, essas coisas, né, Não, mas a religião teológica do que a... eu prefiro muito, eu acho que é muito mais valorosa e fundamentada a religião teológica do que todos os misticismos New Age e pedras com energia, cristais e reiki, e eu sou totalmente cético a todos eles. Acho que alguns, inclusive, são bem nocivos. Por exemplo, o cristianismo eu já sou meio... Será que faz mais bem do que mal para a sociedade? Agora esses outros eu já sou bem mais... Nossa, você acha que o pessoal do New Age faz mal assim? Eu não entendi. Não é que faz mal, mas, por exemplo, pegando a astrologia. Eu não acho que ela faz mal, mas eu acho que ela não é uma boa característica social. Acho que você pré-julga as Se pessoas. a menina botou o signo no Tinder, você já botou pra esquerda, é isso? Não, mas eu convivo com... Cara, eu sou do meio, assim, do audiovisual, eu convivo com todo mundo. Eu deixar minha posição aqui, ela é bem polêmica. Eu sou totalmente contra, acho irracional, acho ridículo quem acredita em signo, mas isso é uma coisa de escorpiano, é uma coisa... Shakespeare já escreveu, né? Shakespeare falou que o homem é muito esperto, culpando as estrelas pelos seus pecados. Não é? É bem por aí. Mas eu não Agora, quem acredita vai dizer, não, mas tá aqui, ó, vamos comprovar aqui, tá aqui tudo explicadinho agora. É uma criação, mano. O cristianismo com essas... Não, então, mas antes disso, a gente tava falando do... Nossa, me A perdi. gente não lembra, vamos pra mais um comentário E a gente tem que falar sobre evolução, que vocês têm umas coisas legais, cara. Sobre o tratamento. O chat aqui tá pipocando. Olha só. Fazendo merchan no canal do Siga lá, siga lá. Você vai ter que achar um jeito de fazer 2 dedos de teologia aí. Fazer Vou dar 2 dedinhos então de pergunta aqui pra vocês. Ó, o Gaiato, ele mandou um superchat que falou assim: ó, Deus não existe, ele é a existência submetida ao tempo. Queria saber de uma exploração que criou a vida. Peraí, Deus não existe? Deus não existe. Ele é... A existência submetida ao tempo. A existência submetida ao tempo. Entenderam? Não. Ele é uma existência submetida ao tempo. Ah, o próprio Deus, ele tá dizendo talvez Deus mude com o tempo. Deus é uma existência, Deus é um ser que também tá no tempo, também muda. Não usou nada, por favor. Esse cara tá drogado. Esse cara tá drogado. Não, mas é legal porque eu esqueci agora,
a palavra, vocês vão lembrar na hora, que é aquelas pessoas que olham Deus como a natureza, como beleza. monoteísmo. Não, talvez o Deus criado pelo homem. A revista Gaia. The Economist esses dias estava documentando como aparentemente Deus está ficando um pouco mais progressista e tá aos poucos aceitando, por exemplo, a união de homossexuais. Então, Deus segundo as igrejas, né? Exato, exato. A religião sempre foi fruto do seu tempo, né? Infelizmente. A gente tem, por mais que o fato do cristianismo, que eu tenho mais propriedade pra falar, eu não consigo falar dos islamismo, por exemplo, como eu falo do cristianismo, mas o cristianismo, por mais que seja uma religião que se defenda a partir de uma origem transcendental, o modo como ela se manifestou fenomenologicamente na realidade, cara, infelizmente sempre foi fruto do tempo. Quando você fala da cruzada, você fala da relação entre religião e política, a visão que a igreja tinha de mulheres no período do século II, IV, a visão que a igreja tinha às vezes dos negros aí quando no começo do tráfico negreiro, que por mais que o cristianismo tenha sido um grande pivô para acabar com o tráfico negreiro, ajudou a justificar em muitos momentos. Então, e hoje em dia você vai ter, como o movimento social caminha mais para visões mais progressistas, você vai ter muitas igrejas que vão caminhar nesse sentido, de usar Deus para justificar o cenário cultural. Mas essas sanções encontraram eco também nas escrituras, né? Assim, não é como se fosse simplesmente um reflexo daquela sociedade. Todas são fruto do seu tempo também. Naquele tempo, Olha a influência do pensamento grego, a partir de um certo momento, nos escritos judaicos. Olha como... A gente, assim, porque a gente entende uma autoria divina e uma autoria humana, pro Novo Testamento e pro Antigo Testamento, né? Então, assim, quando você pega um texto do Novo Testamento, o autor humano tem a sua linguagem específica, o modo como Paulo usa as palavras é diferente do modo como Pedro usa as palavras. Então, existem traços do autor humano. Não foi um ditado divino e ele ouviu Deus e ele escreveu. Se você lê o Novo Testamento, tem destinatários, né? Porque a gente tem aqui um processo de inspiração, né? Para que a gente usa divina para aquele processo todo. Então, existe ali, você encontra traços de humanidade. Agora, o que eu quero dizer é que ainda não é nesse sentido que eu quero dizer, né? De que o Novo Testamento teve influência cultural no seu processo de escrita, porque o Novo Testamento é muito contracultural de muitas formas, né? Você pensa na cultura judaica, na própria cultura grega, em volta disso, nossa, você tá numa cultura em que você pode sair na rua e num templo para participar de uma orgia e louvar a Deus, né? Isso é um cenário cultural normal. E você tem Paulo falando de castidade, sabe? Como decaímos, né? Como... Depende do ponto de vista, né? Quem sabe. Então, assim, você tem muitos fatores ali que são muito culturais no Novo Testamento também. Eu tô falando que no sentido que a religião, quando ela se torna algo prático, nem sempre a gente é fiel como deveria ser a religião, né? Sempre vai ali tendo que se corrigir constantemente, né? O que a gente tem no cristianismo é que o ser humano pecador falho, ele sempre vai estar lutando contra a sua própria natureza, né? Então eu sou fruto do meu tempo muito mais do que eu gostaria de ser. Né? E talvez muitas das minhas crenças, meu modo de ver algumas coisas, podem ser influenciadas pelo cenário cultural que eu tô inserido ali. Né? Agora a gente entende que o evangelho, a revelação do Novo Testamento, Jesus fez o que ele falou, apresenta um caminho que aí vocês perguntam, será que a religião é boa, má pra sociedade? E eu acho que, cara, quando eu olho o progresso da humanidade, que era o mundo greco-romano, quais eram os ideais, os valores, como as pessoas eram tratadas, e o mundo, e sociedades às vezes mais bárbaras, até uma linguagem politicamente correta hoje em dia, sociedades menos desenvolvidas, digamos assim, mais mecânicas pela linguagem ucraniana. Quando chega a religião cristã lá, eu vejo muitos progressos sociais humanos muito grandes. Bom, mas também compare as sociedades piedosas e cristãs do século XVII com o de hoje. Acho que a gente mesmo tá melhor, né? Então nem sempre o mais cristianismo, tá ligado, tá melhor, né? É até porque a gente pensa mais cristianismo, né? Exato, pessoas que acreditavam de um jeito que elas estavam dispostas a tudo. Mas eu acho que depois que vem as escrituras e a religião cristã enquanto existência, aí o impacto que isso causa nas sociedades também é projetado no tempo, né? O que eu quero dizer é que após a religião, inegável que houve sim progresso no campo moral. Assim, acho que causado pela religião. Isso, mas é justamente isso que eu tô querendo dizer. Eu quero dizer que, poxa, os religiosos do passado eram mais impiedosos, eram pessoas, aquele ambiente mais... Era um mundo mais impiedoso também, Perfeito, né? Era um mundo diferente. Eu leio o João Calvino e eu discordo depois. E era um mundo mais ou menos cristão que o nosso atual. Então, existia mais uso do cristianismo dentro de uma esfera política específica. Né? Então, assim, como você tinha países cristãos, né? O Estado laico não era o ideal que se manifestava na sociedade. Então, tudo acontecia muito em justificativa da fé. Agora, quando eu olho pra esses mundos, cara, muito evangelho não é cristianismo, sabe? Você acha o mundo atual, a Europa atual, menos cristão, com certeza. você acha menos cristã do que a época do Calvino, ok? Alguém que olha aqui, se eu olhar pra... Eu tô em 2300, tô em 2500 e eu olho pro Brasil do século XXI, eu digo, mas eles tinham um governo cristão. Agora só voltou.
legitimação dessa tudo. Entendeu? Mas isso não é cristianismo, por exemplo. Então, quando eu olho para as cruzadas, vejo o Papa lá, Leão, sei lá qual número, Deus o quer, né? Deus Vult, vamos lá. E, Não necessariamente é a manifestação correta do cristianismo, não né? era cristianismo, usava o nome de Deus, obviamente usava o cristianismo, mas foi um afastamento muito grande do que era o cristianismo. Quando eu penso no século I, o único cristianismo nasceu, e eu vejo o cenário greco-romano onde ter um filho não era um ato biológico, era um ato político. Então, teu filho, seu filho nascia, você não queria. Aquele menino você podia colocar no monturo de lixo flamejante e jogar do alto de uma ponte. Isso era justificado socialmente. Você tem, pô, você olha para os presidentes, né, Bolsonaro, Lula, fazem coisas terríveis, mas se um deles matasse e torturasse a própria esposa, então você tem um cenário muito diferente. Um pouco além, né? Um pouco além. Não era matar a esposa com tranquilidade, Claro. era tranquilo, né? Era botar gente crucificada, florejante para iluminar a noite de Roma. É o que eu falei no começo do papo. É inegável que realmente uma plataforma cristã traz consigo certos valores que foram sendo cada vez mais enraizados e que criaram sociedades aí, cara, do lado da minha ignorância, porque eu não sou tão estudado, mas acredito que criaram sociedades que prosperaram de uma certa forma, A gente tem criaram ambientes. Veio um carcereiro aqui que ele falou: a taxa dos convertidos lá e a recuperação deles é muito maior quando a pessoa é convertida dentro da prisão. Isso são dados. certeza, sim. Então, assim, deve ter alguma coisa realmente que muda na cabeça da pessoa. Antes da gente ir pra esse lado moral, E isso não é como você falou, né? Não é um argumento que não existe necessariamente. Não, Mas a gente vai discutindo sobre se a religião é boa ou má pra sociedade. E aí trouxe outras mudanças também. Por exemplo, algo que não era a regra antes do cristianismo, e o cristianismo herdou isso do judaísmo. A pena de morte para homossexuais. Pena de morte. Sim, comandada por Deus. Né? E traz transformações às vezes ótimas, às vezes boas, às vezes não. Claro. Transformações humanas. Perfeito, mas- Transformações que vão nas duas direções. Porque é humano. Mas você vê isso no cristianismo do ambiente cultural cristão? Nossa, mas o Teodósio, que fez o primeiro código de leis explicitamente cristão no Ocidente, foi reproduzido por quase todas as nações até não muito tempo atrás, era a punição com morte. Não sei se isso Porque está foi no Levítico, criado, está no Levítico. A punição com morte, Deus comandava Ela fala isso. do pai. Exato, exato. Ela fala dos pais, né? Existe muita cena de morte na comunidade judaica, né? Quando o cristianismo se manifesta, existe um progresso muito grande nessa percepção do mundo, né? Então você tem as primeiras leis a favor de crianças, né? São leis cristãs, as primeiras leis a favor de mulheres, são leis cristãs de velhos, são leis cristãs. Isso é dado, século II, Claro, século claro. IV. Você vê um trabalho missionário na Índia, por exemplo, né? Tinha o ritual da sati. Sati significa boa mulher, em indiano. Quando o marido morria, a mulher tinha que ser queimada junto com o cara Enterrava junto. Né? Foi